Meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto tão curtinho, na verdade, 2 versículos, essa leitura ela é tirada do profeta Isaías. Você se lembre dos cânticos do servo sofredor, que a gente escuta na Semana Santa. E de vez em quando escuta em outros domingos. Eu tenho comentado tantas vezes com você esse cântico do servo sofredor. É lá do profeta Isaías. Certamente esse texto é da época do exílio de Babilônia, da volta do exílio, lá pelo século VI antes de Cristo. Final do século VI, talvez, não sei, começo do século V antes de Cristo. Então, você lembre dos 4 cânticos do profeta Isaías. O primeiro cântico, Isaías 42, 1 a 9. Se quiser anotar, anote. Eu já falei tanto sobre esses cânticos. Então, Isaías 42, 1 a 9. Primeiro cântico do servo sofredor. Segundo cântico, Isaías 49, 1 a 7. Isaías 49, 1 a 7. Terceiro cântico, Isaías 50, 4 a 11. Isaías 50, 4 a 11. Quarto cântico, e essa leitura é tirada desse quarto cântico, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. É bem comprido. Então, 52, versículo 13, até o 53, versículo 12. Por que é que esse cântico é tão importante? Repare só que coisa interessante. É o único texto do Antigo Testamento, esses 4 cânticos, são os únicos textos do Antigo Testamento que falam de um ser humano se oferecendo em sacrifício pelo perdão dos pecados do povo de Israel e da humanidade. Não existe essa ideia na Bíblia. É impressionante, só nesses cânticos. Por exemplo, no Antigo Testamento, lembra? Deus não permite que Abraão ofereça Isaque em sacrifício. No lugar de Isaque, coloca um cordeiro. Deus não aceita sacrifício humano. Eu já expliquei isso para vocês. Um outro exemplo. Os judeus ofereciam cordeiros, garrotes. Se fossem muito pobres, até pombinhos. Mas nunca sacrifícios humanos. No entanto, este misterioso profeta fala. Por que eu estou dizendo misterioso profeta? Vou dizer uma coisa que talvez você tome um susto. Os capítulos 40, olha que coisa interessante. Os capítulos 40 até os 55 do profeta Isaías não são deste personagem Isaías. São de um outro profeta que era da mesma linha de Isaías, que viveu na época do exílio de Babilônia e cujo nome a gente não conhece. Os estudiosos chamam segundo Isaías. Não se espante. Então, por que é que está no livro do profeta Isaías? Porque, quando foi colocado por escrita a profecia de Isaías, colocou-se no mesmo livro as profecias desse profeta que tinham a mesma inspiração, o mesmo pensamento de Isaías. Então, Isaías, do capítulo 40 ao 55, é do segundo Isaías. Ou, para dizer mais difícil, desculpe, o Deutero Isaías. Segundo Isaías, tá certo? Deutero em grego, segundo. Então, vejam, este profeta misterioso, bendito seja ele, porque são textos lindos que saem da profecia, do coração dele. Ele anuncia em nome do Senhor um personagem que viria, que sofreria muito, que seria humilhado, desprezado, que suportaria tudo isso com paciência, sofrendo muito pelo povo e pela humanidade. E isso não se encaixa em nada em Israel. Quem é esse servo? Quem é este servo? Esse servo é Jesus. Está certo? Então, vamos agora destrinchar um pouquinho. Só esse trechinho de hoje, só são 2 versículos. Olhe, o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. O Senhor quis. Que coisa! Por que é que Deus quis que o seu filho fosse macerado?
Será que o nosso Deus é um Deus sádico? É um Deus impiedoso? É um Deus que gosta de fazer sofrer? Não. Não. E por que, se Deus é amor, se Deus é carinho, se Deus é misericórdia, por que o Senhor quis, aqui no sentido quis, quer dizer, quis permitir, o Senhor incluiu no seu plano, mas por quê? Porque nesse filho crucificado, se você tiver um crucifixo agora aí na sua sala de jantar, olhe para ele, para esse crucifixo. O Senhor quis que na cruz do seu filho, macerado pelos sofrimentos, aparecesse a cruz do mundo. O seu sofrimento, a sua dor, a dor do inocente que é pisado, a dor da criancinha com câncer, a dor do jovem que morre de uma morte violenta, a dor daquele que está na UTI. O Senhor quis, na sua cruz, mostrar a dor do mundo. O Senhor quis, na cruz do seu filho, na cruz do seu servo, participar da dor do mundo. Deus não explica o sofrimento, Deus sofre conosco. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Olhe mais, oferecendo sua vida em expiação. Veja, o servo que vai morrer, que vai ser assassinado, não é um suicídio. Esse servo que vai ser assassinado, ele vai oferecer a sua vida em expiação. Ou seja, para o perdão dos pecados de outros. É o que Jesus vai dizer, é o meu sangue derramado por vós e pela multidão, e por muitos, por uma multidão, para a remissão dos pecados. Veja o que o profeta dizia, oferecendo a sua vida em expiação. Olha que coisa, ele terá descendência duradoura. Quem é, meu querido irmão? Quem é, minha querida irmã, a descendência duradoura de Cristo? É a igreja. Sou eu. É você. Somos nós. Nós, São Pedro vai dizer depois na sua carta, que nós, o preço da nossa salvação, foi o sangue precioso de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeitamente. Esse servo que é cordeiro, aliás, em aramaico, na língua que Jesus falava, na época de Jesus já não se falava o hebraico, a palavra talia quer dizer servo e quer dizer cordeiro. João diz, eis o talia de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja, eis o servo, eis o cordeiro. O servo sofredor que tira o pecado do mundo. Exatamente isto que o profeta diz, que vem se oferecer em expiação pela salvação do mundo. Está vendo? Mas parece que Deus abandonou Jesus? Não, exatamente pela cruz. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Oh, meu querido irmão, eu sei que na sua vida deve ter sofrimento, deve ter decepção, deve ter momentos de dúvidas. Viva tudo isso unido a Cristo, sabendo que Ele sofreu por você, que Ele se colocou nas mãos do Pai. Esse foi o versículo 10. Agora veja o versículo 11. Por esta vida de sofrimento, que coisa, mas que mistério. Você pode dizer, mas senhor bispo, a vida de Jesus foi vida de sofrimento? Foi. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinham tempo nem para comer. Mas, sobretudo, queridos irmãos, a reação dura dos fariseus, dos saduceus, a lentidão dos discípulos, a lentidão do povo para acreditar. Vejam, a rejeição final do seu povo. Pense na dor que foi tudo isso. Pense no sofrimento que foi tudo isso. Mas também o sofrimento interior. Lembre que a carta aos Hebreus diz, no capítulo 5, que Jesus, durante a sua vida terrena, muitas vezes chorou, pedindo ao Pai que o livrasse da morte. Repare que coisa mais misteriosa. Olha aí, Hebreus, você pode olhar depois no capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Olhe, ele nos dias de sua vida na carne, dirigiu preces e súplicas
com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua piedosa submissão. Foi atendido, mas passando pela cruz. Foi atendido, mas passando pela morte. Oh, que jeito estranho que Deus tem de atender a gente. Mas atendeu, o livrou da morte. E a carta aos Hebreus diz, mesmo sendo filho, mesmo sendo o filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Está aí. Então, por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Isso mesmo. Jesus foi aprendendo a vontade do Pai. Você pode dizer, vige, senhor bispo, Jesus não é Deus, não sabe a vontade do Pai? Como homem, Jesus tinha uma vontade igual à sua. Cuidado, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Ele vindo ao mundo, ele se humilhou. É como se ele colocasse entre parênteses o seu saber de Deus. Ele é Deus, ele tem o saber de Deus, mas não usou isso na terra. Então ele aprendeu a vontade do Pai. Como é que a gente descobre a vontade do Pai? Na vida. Comparando os acontecimentos, lendo, interpretando os acontecimentos com a luz da palavra de Deus. Isso Jesus fez. Foi aprendendo a obedecer. Alcançará a luz e uma ciência perfeita. E Jesus alcança a luz na ressurreição. Por isso que a carta aos Hebreus diz, meu irmão, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olhe que consolo, o caminho que Jesus fez, você faz. O abandono que Jesus teve, você é chamado a ter. A confiança na vontade do Pai, que Jesus aprendeu no sofrimento, chorando, você também vai ter. Aquilo que São Paulo diz, eu completo na minha carne, o que faltou da paixão do Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Está aí. Bom, e aí a última frase. Meu servo, o justo, quer dizer o santo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Jesus, porque obedeceu. Jesus, porque se entregou ao Pai, torna santo todo aquele que nele crê e no seu nome se abandona e o segue nos seus passos. Está aí. É este o sentido belíssimo desta leitura. Vamos agora escutar, rezar juntos o Salmo 32. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. O servo sofredor experimentou isso na sua vida. O Senhor o salvou. Esse servo é Jesus. Quando nós esperamos no Senhor, Ele realmente age na nossa vida. Ele nos salva da tribulação. Está aqui. Esta leitura é uma continuação belíssima do que conversávamos quando comentei a primeira leitura de hoje. Temos, irmãos, um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Como é que Jesus entrou no céu? Ele entrou no céu passando pela cruz. Se fez homem, assumiu nossa pobreza humana, se fazendo homem, experimentou a morte, obediente ao Pai, isso lhe custou, nós escutamos na primeira leitura, e o Pai o ressuscitou. Ele está no céu, imolado e ressuscitado. Jesus no céu continua imolado, só que uma imolação sem dor, uma imolação gloriosa. Olha as chagas da sua paixão, que continua depois da ressurreição. Olha o cordeiro de pé como que imolado, de que fala o Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote eminente. É aquele que se oferece por nós. É aquele que por nós oferece o verdadeiro sacrifício. Por isso ele é sacerdote. E qual é o sacrifício que ele oferece? Um novilho? Não. Um carneiro? Não. Ele oferece ele mesmo, conforme a profecia do servo sofredor. Por isso ele é sacerdote
que oferece e ele é a vítima que é oferecido. Ele é o sumo sacerdote eminente. E por que eminente? Porque ninguém é igual a ele. Todos os sacerdotes do Antigo Testamento eram uma figura, uma preparação para ele. Então temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu. Jesus, o Filho de Deus. Se é assim, meus irmãos, confie, você tem um intercessor junto do Pai. Alguém se ofereceu por você. Alguém pagou alto preço pela sua salvação, diz a primeira carta de São Pedro. Olha o que diz o autor da carta aos Hebreus. Permaneçamos firmes na fé que professamos. Firmes em Jesus. Firmes confiando nele. E se zombarem de mim por causa da minha fé, permaneça firme, porque zombaram de Jesus por causa de você, porque ele se entregou por você. Jesus disse, bem-aventurados sois, quando vos caluniarem, quando zombarem de vós, e dizendo todo o mal contra vós vos rejeitarem por minha causa. Então, é isto que o autor sagrado está dizendo, permaneçamos firmes na fé que professamos. Não renegue a sua fé. Não renegue a sua confiança em Jesus. Não renegue o seu amor filial para com a Igreja de Cristo. E aí então o autor sagrado continua. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Tudo que você vive, viu? Jesus viveu. Tudo que você vive. A única diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa humanidade é que nós somos quebrados interiormente. E Jesus não é íntegro na sua humanidade. Jesus não tem pecado. Mas não ter pecado não quer dizer não sofrer. Não ter pecado não quer dizer não lutar para se abandonar nas mãos do Pai. E aí o autor sagrado termina com essa exortação belíssima, este convite. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um advogado. Eu sei que o meu Senhor me compreende. Eu sei que o meu Senhor viveu o que eu vivo. Eu sei que nosso Senhor sabe o que é ser humano e compreende a minha fraqueza. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Jesus não está longe de você. Nos momentos difíceis da sua vida, nas angústias da sua vida, ele está ali, estende a mão, socorre você. Por isso, no momento oportuno, o momento oportuno não é o que você acha que é. A gente entende, a gente sabe tão pouco da vida, meu irmão. Aprenda a se colocar nas mãos de Deus. Ele sabe tudo. Nós não sabemos quase nada. Aprenda a se confiar em Deus. Olhando Jesus, que é o nosso intercessor. Vamos pensar nessas coisas. Está aí. Lembra da primeira leitura? O servo. Lembra da segunda leitura? O filho que é nosso sacerdote, porque se ofereceu por nós. E o evangelho, que coisa. Jesus vai na frente caminhando e os discípulos Tiago e João chegam para ele. Esses discípulos parecem você e eu. O que é que eles querem? Veja, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus diz, vós não sabeis o que pedeis. Vós quereis uma glória sem cruz. Vós esperais a minha glória, mas não sabeis que primeiro eu devo passar pela cruz. Vós quereis os meus favores. Vós quereis estar bem quando eu estou na glória, mas não quereis estar comigo quando eu estou na cruz. Como é difícil a gente participar da cruz de Cristo. Como é difícil. E aí Jesus pergunta a você também, viu? Jesus pergunta a mim. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados, quer dizer, podeis ser mergulhado no batismo com que eu vou ser batizado. Que batismo é esse? Jesus vai ser batizado no sangue.
Jesus vai ser mergulhado na dor. Salvai-me, Senhor, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Nestas águas muito fundas vem cair. Está lá no Salmo 30. Então vós podeis, na vossa vida, nos vossos problemas, no vosso cansaço, no vosso choro, nos momentos de dúvida, podeis ficar comigo? Ou fugireis? Ou vacilareis na fé? Ou me renegareis? Veja, podeis ficar comigo? Podeis suportar a humilhação por mim? Podeis arriscar a vida por mim? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? E eles respondem na maior... Podemos. Podemos. Pois, e você pode? A gente quando está ali com o nosso Senhor, quando está, vamos dizer assim, na boa, a gente diz, Senhor, diz como Pedro, eu darei a minha vida por ti. Senhor, eu te amo. Ótimo, é para dizer. Mas essa palavra é de verdade a palavra da minha vida? Pois bem, Tiago e João diz, podemos. E Jesus diz, vós bebereis o cálice que eu devo beber. E o primeiro a beber vai ser Tiago mesmo. Vai ser jogado do pináculo do templo. Lembre, Herodes manda matar Tiago, o irmão do Senhor. Então veja, vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizado com o batismo com o qual eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda, é para aqueles a quem o Pai tiver reservado. Sim, sim, sim. A gente deve dar a vida por amor a Jesus. Não é atrás dos primeiros lugares. Porque, meus queridos irmãos, há últimos que serão primeiros. E primeiros que serão os últimos. Então, você quer o céu? Eu também quero. E é para lutar por ele, e é para querê-lo, sim. Quero sim. Aí você pode dizer, mas então a gente ama Nosso Senhor por interesse? Não, a gente ama Nosso Senhor porque Ele se entregou por nós e preenche o nosso coração. E Nosso Senhor preenchendo o nosso coração, o céu começa. Por isso, é para querer o céu, sim. Agora, sabendo que o céu é a amizade com Nosso Senhor. O céu é a intimidade com Nosso Senhor. Isso enche o nosso coração. E é interessante que os outros discípulos não pediram, como Tiago e João, o primeiro lugar. Não pediram, mas traziam no coração o desejo. Tanto que quando escutaram Tiago e João, olha o que diz o Evangelho. Indignaram-se com Tiago e João. E Jesus chamou os 12 e deu uma lição linda. E nesse tempo de eleição recente, nesse tempo de julgamento do mensalão, que mostra como a sede de poder levou a roubo, como a sede de poder levou a tirar dinheiro do povo para comprar deputado. Isso está provado agora pelo STF. Claríssimo, claríssimo. Um desígnio maligno de acabar com a democracia no Brasil. O que é que esse pessoal queria? Queria comprar permanentemente o Congresso, de modo que a democracia ficaria só uma fachada. Então temos deputados venais, deputados sem consciência. Por isso, cuidado quando vota. Cuidado. Aí Jesus diz, olha, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam, e se fazem passar por bons. Mas entre vós não deve ser assim. Olha o que é que Jesus diz. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Veja, Jesus exige que nós cristãos tenhamos outra lógica. É fácil? Não. Porque o mesmo pecado que está no coração desses, do mensalão, o mesmo pecado que está no coração desses, que querem muitas vezes se eleger para serem grandes, para roubar o dinheiro do povo, para fazer falcatrua, negociata com o poder que tem, essa mesma tentação que eles têm, nós temos. Nós temos. Não somos melhores do que eles,
Mas nosso Senhor diz, entre vós não deverá ser assim. Ou seja, é uma luta constante. Constante. Na paróquia, as disputazinhas de poder. No clero, as disputazinhas de poder. Então, entre vós não deverá ser assim. Não deverá. Porque aí Jesus coloca um exemplo, o exemplo dele. Porque o filho do homem, que é aquele servo sofredor da primeira leitura, o filho do homem, que é este sumo sacerdote que se ofereceu e intercede por nós da segunda leitura, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Você aí que está me ouvindo, que é pai e é mãe, que é esposo e que é esposa, faça do seu ser esposo, seu ser esposa um serviço. Faça do seu ser pai, ser mãe um serviço que dê vida aos seus filhos. Você que trabalha na paróquia, se coloque a serviço sem busca de poder e de honra e de mandar. Os sacerdotes, os bispos, devem se colocar a serviço. Então a nossa vida todinha é um esforço de se converter para trazer os sentimentos de Cristo. Converter-se para lavar os pés, como Cristo lavou. É danado, viu? Porque a gente pode estar bem juntinho de Jesus e o coração tão longe dele. Vigiemos, oremos para mudar nosso sentimento, para tirar nosso coração de pedra e deixar que Cristo transforme nosso coração como o dele, num coração de carne. Deus abençoe você nesta semana, Deus abençoe sua família, tenha um resto de domingo, uma tarde e uma noite de domingo abençoados, e lembre, caminhar com nosso Senhor. E que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.